Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma SPR TV aqui na JPR 2024. Eu sou a Fernanda Veloni, estou aqui com o meu colega e amigo Regis Otaviano para falar com a doutora Luciana sobre é possível conciliar medicina com qualidade de vida? A doutora Luciana Bertocco de Paiva Haddad, ela é médica, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fez residência em cirurgia geral e em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e fez residência médica em cirurgia digestiva no Hospital Cochin, Paris, França. Acho que não devo ter falado certo, né? Bom, também ela tem doutorado em cirurgia do aparelho digestivo pela USP, também em 2009. E prazer, Luciana, acho que a gente ainda não se conhecia. Queria te dar as boas-vindas aqui, primeiro na nossa Jornada Paulista de Radiologia, e é claro aqui na SPR TV. Então, acho que a gente pode dar início aqui, realizar o nosso bate-papo. A ideia é bater um papo mesmo, pedir para a Luciana dividir a experiência dela, que ela já fala bastante sobre o tema. Então, se quiser começar, Regis, por favor. Muito bem. Olá, pessoal, tudo bem? Fernanda, Lu, chamar você de Lu, você tem seu canal, fala, Lu. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é que você é uma pessoa como a Fê já apresentou, uma atleta, médica, empresária e também uma comunicadora. Uhum. E você, no seu canal, você discute muito artigos científicos. Uhum. Eu queria te perguntar, como é que você consegue comunicar essa informação para o seu público de médicos, mas também de pessoas leigas que chegam ao seu canal querendo mais informações sobre qualidade de vida. Como que é esse desafio? Bom, primeiro, agradecer o convite, Regis, Fernanda, fiquei muito honrada de participar de um evento dessa magnitude, realmente é uma jornada enorme e acredito estar falando para pessoas de extrema valia, assim como profissionais de saúde, de um tema que eu acho que é fundamental hoje em dia, que não pode deixar de ser tratado, por conta, acho que, de todas as transformações que a gente teve na medicina nas últimas décadas. Eu comecei a me preocupar um pouco mais em relação ao tema, exatamente pela minha experiência profissional, acho de ter vivido alguns momentos na carreira que me mostraram a importância desse equilíbrio, né? Minha formação em cirurgia digestiva, que é realmente uma especialidade que algumas décadas atrás, talvez poucas décadas atrás, estava relacionada a uma dedicação quase que integral à carreira e uma qualidade de vida questionável, mas que talvez naquele momento fosse considerada a regra, que era uma dedicação plena à profissão. 100%. Então, um cirurgião passava a vida em hospitais, visitas, cirurgia, telefone sempre aberto aos pacientes, e isso era a regra, né? Não cultural, existia. Né? É cultural, de não existir realmente aquela questão de valorizar o tempo em família, de valorizar o tempo livre, muito menos o esporte, muito menos o lazer, os hobbies. Isso era quase velado, assim. Eu lembro que a gente não podia comunicar essa vontade de fazer um esporte ou de viajar. Não ia pegar bem na equipe. Então, na residência, no começo da minha atividade profissional, quando alguém ia viajar, era sempre um congresso estendido, era alguma coisa nesse sentido muito, muito disfarçado. E a gente percebe que as gerações mudaram rapidamente, né? Isso não é mais uma realidade geracional. E acho que as pessoas que começam hoje na carreira médica já têm uma cabeça completamente diferente da nossa. E para nós, pelo menos eu, talvez o Regis, a gente viveu essa transição. E essa transição aconteceu na minha vida, assim, no momento que eu já tinha 10 anos de formada. Eu me formei em 2001, então já tem bastante tempo de formada. Então eu vivi essa fase onde qualidade de vida não existia, esse pensamento, essa discussão. A carreira era uma prioridade, todo o resto era meio velado. E, para mim, a mudança aconteceu muito depois da maternidade, porque também a maternidade para a mulher cirurgiã era uma questão um pouco controversa. Quando, né? Se é possível, como é que é possível e a forma de fazer isso. E foi quando eu tive essa oportunidade de descobrir que existia um universo fora do centro cirúrgico, fora dos hospitais. E foi quando eu comecei a praticar esporte, bem tardiamente na minha vida. Então, eu já tinha mais de 30, eu já tinha mais de 10 anos, tinha 10 anos de carreira quase. E aí eu entendi que isso podia estar presente
e que melhorava todos os aspectos da minha vida, desde saúde física, saúde mental e até minha vida profissional. E eu falei, essa transformação foi tão importante que eu precisei em algum momento comunicá-la, mas isso também foi um pouco mais tardio, assim, acho que aconteceu muito depois. Depois da pandemia, na verdade, eu comecei a me comunicar com o público, até achei interessante como você me apresentou, né, de comunicadora. Eu comecei a me comunicar na época do Covid, porque eu fui trabalhar com Covid, então já foi uma mudança muito diferente da minha atividade profissional, porque lá no Hospital das Clínicas eu sempre trabalhei com transplantes de órgãos e a gente tinha a nossa rotina ali no transplante, que é uma atividade extremamente específica, e que não tem um interesse muito grande do público mais amplo. Mas no Covid, eu fiquei trabalhando com os pacientes Covid. E eu comecei a falar sobre o tema porque era algo que eu estava vivendo muito intensamente. E foi algo natural que aconteceu de interesse das pessoas pelo tema, porque todo mundo estava interessado em Covid. Trancado em casa. Trancado em casa. Diferente de transplante hepático, exatamente, né? Que é um tema extremamente restrito. Claro. Específico. E foi muito natural falar nas redes sociais sobre algo que eu estava vivendo, que era importante para todo mundo. E foi aí que eu comecei a falar. E quando a pandemia começou a ter momentos, fases, o HC voltou ao normal, voltei a trabalhar com transplantes, as pessoas falavam, nossa, mas você se comunica tão bem, e eu gosto do que você fala. Eu falei, nossa, eu poderia falar sobre saúde, sobre atividade física, sobre qualidade de vida, porque esse é um tema relevante e acho que existe espaço para que ele seja tratado de forma científica, com embasamento, com um olhar diferente. E isso eu posso agregar porque eu tenho minha carreira como pesquisadora e era algo que eu fazia já naturalmente em benefício próprio, né? Eu sempre, desde que eu comecei a correr e praticar esporte, eu gostava de avaliar o que existia na literatura. Quando uma nutricionista me orientava um suplemento, eu falava, será que eu preciso mesmo consumir esse suplemento? Deixa eu dar uma pesquisada, uma checada. Eu fazia naturalmente para o meu uso pessoal. Eu falei, eu posso comunicar para as pessoas, e aí focada talvez até mais no público leigo, que não tem acesso à literatura científica, ou até tem acesso, mas não tem a capacidade de interpretar, como levar esse conteúdo de uma forma simplificada, para que as pessoas possam tomar decisões embasadas em conhecimento. E é muito legal, porque realmente eu tenho um público hoje muito misto, eu tenho muitos profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, porque eu acabo fazendo buscas muitas vezes bem aprofundadas. Acabou ficando uma fonte para esses profissionais. Né? Exatamente. Mas eu ainda consigo atingir o leigo. Eu falo que eu estou formando o público, porque hoje o meu público já sabe o que é uma meta-análise, uma revisão sistemática, o que é um estudo cego, duplo cego, porque eu vou aos poucos fazendo essa formação que eu acho interessante também. Eu nunca quis ser rasa, porque o conteúdo mais raso está muito disponível. Então, eu falei, eu quero fazer um conteúdo mais aprofundado. Essa sempre foi a minha ideia. É um pouco na verdade, de encontro com essa tendência que hoje a gente percebe que a gente falava muito da doença e pouco da saúde, né, em promover a saúde. Então, acho que o seu foco ficou um pouco mais nesse sentido de promover saúde em geral. Exatamente. Eu falo pouco de doença, falo muito de saúde e prevenção. Eu até já fiz alguns conteúdos sobre doenças mais da área de cirurgia do aparelho digestivo, porque aí sim eu me sinto bem apta a falar e confortável, e acho que eu vou continuar falando, porque acho importante, falo bastante de fígado, mas são muito mais temas que também estão relacionados à saúde. Então, prevenção de esteatose, mais populacionais, constipação, porque isso tudo está muito relacionado à qualidade de vida e saúde, são questões muito mais prevalentes. Não vou falar hoje no canal sobre colangiocarcinoma e sobre transplante. Até a gente tem outros locais para falar sobre isso, né? Hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, então a gente tem os canais da associação que são mais direcionados, que são super direcionados, e lá a gente produz um conteúdo específico em transplantes para profissionais de saúde. Então, eu acho que são canais diferentes para temas diferentes.
Muito bom, Lu. E dentro desses temas que você falou, eu tinha separado também um outro ponto muito importante, que é justamente a questão dos sedentários e aumento do consumo calórico e principalmente de ultraprocessados. Hoje, dentro da sociedade, a sociedade em geral, eu digo, isso é uma regra, então, essa situação, obesidade e uma série de doenças. Como é que é ir na contramão dessa corrente? Como é que você... assim, como é que eu vou atingir meu público indo na contramão dessa corrente de obesidade, sedentarismo e ultraprocessados? Eu acho que passa muito por um processo de educação. Eu falo que a partir do momento onde as pessoas têm a informação, ela consegue tomar decisões mais serenas e baseadas em escolhas. A gente sabe que essa mudança também foi muito rápida na nossa vida, né? De facilidade de acesso ao alimento, de desenvolvimento dos alimentos ultraprocessados. Se a gente pensar, foram 50, 60 anos. É muito rápido. Pensando na humanidade como um todo, que há 60 anos não existia nada que era um pacote de plástico que você abria. Que hoje é muito natural, aquela barrinha né? que você está lá então, no supermercado. As pessoas tinham que cozinhar, tinham que preparar, era natural. Isso foi muito rápido. Mais rápido ainda a questão de ter o acesso sem o movimento, né? Porque até, sei lá, talvez 10 anos atrás, a gente precisava ao mínimo ir ao mercado. Hoje a gente entra no aplicativo, pede e a coisa chega na porta de casa. Então, acesso ao alimento... E o pessoal reclama que não vai na porta do apartamento, né? Vai no elevador, não quer né? nem descer. Tem que pegar o elevador para descer. Exato. Meus filhos reclamam de descer na portaria, porque é muito trabalho. Então, o imobilismo só foi acentuado de uma forma muito rápida e o acesso ao alimento se tornou... E a gente pensa, nossa, em que momento o nosso corpo se adaptou a tudo isso? Ele não se adaptou. A nossa necessidade calórica não mudou em 60 anos. A nossa necessidade de movimento, de atividade, para o nosso balanço calórico diário se manter a ponto de não haver ganho de peso, não mudou. Então, onde entra a solução? Tem dois caminhos. Um caminho que é, então eu vou para a academia, eu passo o dia todo parado, recebo minha comida, abro meu pacotinho, como, e aí eu vou para a academia à noite, tentar compensar. E acho que assim, houve um crescimento da atividade física programada, de certa forma, para algumas classes sociais. Eu falo que aí acentua muito mais a desigualdade, porque não é todo mundo que tem acesso a um parque, muito menos a uma academia e muito menos a um personal. Praticar esporte você precisa ou ter tempo ou ter dinheiro para se inscrever numa academia. Físico, e até tempo, né? As pessoas perdem 2 horas de deslocamento, de trabalho, chegam em casa num horário que não tem como. E a gente fala, hoje tem muita mais gente praticando corrida, pedalando, mas é uma parte da nossa sociedade. É uma bolha, né? É uma bolha. A gente tem essa visão um pouco equivocada. Agora, quando a gente entende que a gente talvez pudesse incorporar o movimento na nossa rotina diária, de forma que a gente se aproxime um pouco mais do que a gente tinha. De forma mais natural. De forma mais natural. Então, poxa, não posso subir 2 lances de escada todo dia no meu trabalho, se eu trabalho no 2º andar, ou descer, porque isso era mais a regra. Eu não posso caminhar até o meu trabalho se for 15 minutos de caminhada, ou pensar numa outra alternativa que, pelo menos, sei lá, eu desço um ponto antes, evito uma baldeação. E isso que a ciência está trazendo agora, muito recente. Graças a algumas tecnologias... Que fazer alguma coisa já é melhor do que absolutamente nada. E que esses movimentos que não são considerados atividade física, mas que são considerados movimentos de atividade diária, que até dentro de casa, né, o deslocamento de um lance de escada, ir ao banheiro, levantar para buscar comida, cozinhar, ficar em pé, mais do que ficar só sentado, isso tudo tem um impacto na nossa saúde. E é interessante, porque eu falo que as coisas vão caminhando muito em relação à capacidade de medir, de mensuração. Acho que tem muito a ver com a área de vocês, de tecnologia, que a radiologia tem muita, né, está muito relacionada ao desenvolvimento tecnológico. Essas pesquisas só estão acontecendo e saindo agora por conta dos relógios que medem. Wearables. Por conta dessa tecnologia, tem saído estudos gigantescos, porque eles dão a pulseira para o cidadão, ou eles usam banco de dados de algumas pulseiras, tipo Garmin, Apple, que estão no braço, ou Fitbit. Então, ele já tem o dado, ele tem base de dados gigantescas. E aí, eles só analisam. E aí, eles analisam dados de 10 anos com milhares de milhões de pessoas
para mostrar desfecho relacionado a esse tipo de movimento. Legal. E aí a gente tem esses estudos hoje mostrando o impacto de, por exemplo, ficar em pé a cada hora, de fazer movimentos ao longo do dia. E Isso é bem interessante. você tem uma série, né? Você ainda precisa de um motivo para começar a se exercitar, né? Que você Exatamente. fala, inclusive a questão relacionada com exercício e a prevenção ao câncer. Exatamente, exatamente. E isso também está relacionado a esses estudos populacionais enormes que fazem essas correlações. É interessante que agora a gente tem essa transição dos estudos populacionais, que são as coortes muito grandes, mostrando que populações que têm maior grau de atividade física têm uma frequência menor, câncer de mama, câncer de cólon, tem algumas relações que são já bastante consolidadas, mas mecanisticamente os estudos estão saindo agora, né? Por quê? O que a atividade física faz dentro do nosso corpo, do ponto de vista celular, do ponto de vista de DNA? E esses estudos estão saindo agora, que são muito, muito interessantes, mostrando que, por exemplo, o músculo é um órgão como os outros. Ele está relacionado à produção de substâncias que estão relacionados, por exemplo, ao bem-estar da atividade física e também a alterações no nosso corpo. Então, miosina e um monte de ativação relacionada à contração muscular que vai modificar o nosso DNA e prevenir, por exemplo, a incidência de câncer. Então, a gente já sabia que isso acontecia. Só não sabia como. Não sabia como. E o momento das pesquisas agora, que são muito mais focadas nessa questão mecanística, é mostrar como isso acontece. E por isso que eu falo que a minha missão é explicar isso para as pessoas, falar, olha, quando você se movimenta, a informação. Quando você se movimenta, seu músculo se contrai lá por 40 minutos, e isso não é só uma coisa que faz você gastar energia, faz você gastar energia. Então, ponto positivo número 1, você aumentou seu gasto calórico, você ganhou força, você vai ter maior autonomia. Número 2, você produziu algumas substâncias que foram lá para o seu cérebro e te deixaram menos ansioso, menos deprimido, você vai se sentir melhor, saúde mental. E terceiro, ele está trabalhando mecanicamente dentro da sua célula para evitar que você tenha um câncer de mama ou diminuir suas chances. Porque é sempre de redução de risco. A gente sabe que câncer é multifatorial. Então, não dá para falar, você não vai ter. E tem gente que treina a vida inteira ou nunca fumou, é magrinho e acaba tendo tem outros fatores. Outros fatores. Então, explicar e empoderar a pessoa desse conhecimento. E eu acho que quando a pessoa ouvir isso, dá vontade de sair, vou sair correndo agora fazendo exercício. Mas são mudanças muito simples. Talvez ela nunca tenha pensado que... E eu mesmo... Eu trabalho muito sentada hoje, faço muito trabalho de pesquisa e tal, fico muito no computador. Eu agora fico mais atenta a me levantar de tempos em tempos. Eu deixei o alarme do relógio, que tem esses... Né, hoje a gente tem esses devices que nos alertam. Outros recursos. Eu acho ótimo. Quando ele me alerta que é hora de ficar em pé, eu paro, fico em pé, levanto, faço alguma coisa e sento. Porque eu sei que isso vai modificar fator de risco. E é tão simples. Mas eu só comecei a pensar nisso depois. Você precisa saber. E tem exato. Um ponto importante que muitas vezes é dar o primeiro passo, né? Porque você começa a fazer uma atividade física, que é uma forma de autocuidado, isso as pessoas vão tendo esse bem-estar, isso vai dando talvez um ciclo vicioso que vai levando ela a outras formas de autocuidado. Começa a se alimentar melhor, né? Começa a se cuidar de outras formas, enfim, acho que gera todo esse ciclo positivo. É o que é chamado o ciclo positivo dos hábitos, né? Eu até... No momento, eu resolvi fazer no canal uma série sobre criação de hábitos, porque eu entendi que eu estava falando sobre o benefício da atividade física, mas talvez eu precisasse de um caminho bem prático e objetivo para as pessoas colocarem isso de forma objetiva. E hoje a gente tem, inclusive, uma literatura bem legal sobre hábitos. E aí, alguns livros que fizeram muito sucesso também nos últimos anos sobre criação de hábito. E são conteúdos legais porque funcionam. E aí eu fiz a série sobre criação de hábito e eles falam do ciclo positivo dos hábitos. Porque é muito improvável que a pessoa consiga colocar o hábito da atividade física sem mudar outros hábitos. Se o resto estiver bagunçado. Por exemplo, a alimentação, o horário de dormir, sono. Então, ele começa... se ele, de alguma forma, consegue colocar o hábito da atividade física, usando algumas questões que facilitam. Por exemplo, ter um grupo, ter um professor, ter um horário, marcar com o amigo, comprar um tênis novo, várias coisinhas que são starts que facilitam a criação do hábito. Ele
na semana seguinte vai perceber que se ele foi à noite para balada, bebeu muito e tal, ele quebra o hábito da atividade física, porque ele vai estar cansado. Então, na próxima semana, talvez ele pense, poxa, melhor eu sair mais cedo, beber um pouquinho menos. E aos poucos, um hábito vai modificando o outro e vai virando uma cultura. E quando você incorpora, é muito mais fácil manter. Esses momentos iniciais são os mais difíceis. Para tudo, pra né? tudo. Para tudo. Para tudo. Eu falo que eu mudei recentemente de casa e é difícil entender onde está o sapato, é difícil entender no armário do banheiro onde está o creme que eu passo todo dia, mas são poucos dias. E quanto mais simples o hábito, então, sei lá, o sapato que eu uso todo dia, mais rapidamente eu vou automatizar e aí não preciso mais pensar. Mas o primeiro dia eu tive que pensar em tudo. Onde está a minha bolsa, onde está meu sapato? 3 dias depois, o sapato que eu usei 2 vezes já automatizou. É aí que a pessoa não pode desistir, né? Não Ela tem que pode. acreditar que vai passar. Ela não pode falar assim, não, deixa eu pegar o que está aqui mais fácil, porque ela tem que buscar aquele. Buscou aquele no primeiro dia, no segundo, no terceiro automatizou. Quanto mais simples a sequência, mais rápido é a automatização. E é só persistência. Quando você faz uma coisa que você percebe que você consegue fazer outra ao mesmo tempo, é porque você automatizou. Então, quem nunca está dirigindo para o trabalho, pensando na vida, no farol responde o WhatsApp, e de repente chega em casa e fala, nossa, não sei nem como eu cheguei aqui, mas você não errou o caminho, porque seu cérebro automatizou aquela ação para gastar menos energia. A gente tem que fazer isso com tudo, tudo que é positivo para a gente, né? Que eu falo que tem aquela história do hábito positivo e negativo. A gente tem que dificultar a coisa negativa, colocar barreira. Então, o chocolate em casa tem que estar escondido no último andar, atrás da caixa, porque você tem que pegar uma escada. Eu digo, o chocolate já começa no supermercado. Você fala assim, se eu vou levar, etc. Porque já começou no supermercado para depois deixar em casa, para não estar aquele negócio em cima da mesa que vai dar em casa você tem que colocar a fruta bem bonita no meio da mesa. E o chocolate você esconde lá atrás, tem que pegar uma escada, porque você tem que dificultar as coisas que são muito palatáveis, porque a indústria já facilita para a gente, ela escolhe a melhor cor, a embalagem mais simpática, o melhor gosto, então, obviamente, porque ela quer vender. A gente que tem que colocar a barreira. Exatamente. Tem que se proteger. A gente tem que se proteger. E uma provocação, Lu, que acho que você também já comentou sobre isso, falando sobre o sono, né? Que a gente fala muito quando estamos acordando, mas sobre o sono, aí um ponto. Você dorme 1 hora a mais ou você acorda 1 hora mais cedo para treinar? Pois é, essa é uma questão que eu também fui aprendendo estudando, porque já desvalorizei muito o meu sono, muito. Acho que no começo de carreira, aquela história de plantão, nós médicos já temos essa carga. Um desprezo pelo sono, eu durmo pouco e está tudo bem. E há algum tempo atrás era normal trabalhar pós-plantão, né? A gente emendava, não era algo... E você contava isso com certo orgulho. Não, dei plantão ontem, estou aqui hoje. Invertido, e não sei o quê. Vamos lá. Mas a ciência também foi mostrando os prejuízos e os riscos. A medicina foi se adaptando, né? Pelo menos o que eu percebo até na nossa residência médica, de ter o direito ao pós-plantão, o descanso. Isso é fundamental, né? Diminuir risco, diminuir erro. É muito importante. Graças a Deus isso tudo mudou. Mas para a minha vida eu também percebi a importância do sono e de como ele afeta todos os outros aspectos da vida. Eu não consigo treinar bem se eu durmo mal, eu não consigo trabalhar bem e performar como eu gostaria. Às vezes você tem até a impressão que está indo bem, mas em algum... Eu não falo muito sobre isso, não. Eu tenho uma filha de 2 anos, então estou sem dormir há uns 2 anos. E isso é uma carga que os pais enfrentam, que talvez a sociedade também precisasse olhar de alguma forma. Né? Eu também tive os filhos pequenos e de repente a licença maternidade acaba, você volta a trabalhar e é caos. Se vira, né? Era só uma questão temporal, ela ficou 4 meses fora e voltou. E depois ela começou a dormir, como se ela fosse voltar a dormir. Como se ela fosse a mesma pessoa de antes. Fora a amamentação, né? Exato. Então, será que talvez os espaços de trabalho não devessem ter um lugarzinho de cochilo? Porque também já é provado que o cochilo pode resolver em parte, ela não soluciona a falta de sono noturna, mas ela ajuda, melhora um pouquinho. Quais seriam as soluções mais adequadas para lidar com esses momentos onde a gente realmente tem o sono muito prejudicado? Porque o sono prejudicado
prejudica, assim, desde recuperação muscular, a questão do humor, a gente sabe disso, todo mundo sabe. A gente sente, a né? gente sente. É óbvio. Precisou o quê? Assim, a ciência mostrar que é durante o sono que todo o nosso corpo se repara, Regenera. que todas as coisas acontecem. Ok, mas eu acho que a gente já tinha essa sensação prévia, né? E hoje eu valorizo o sono. Então, a pergunta é, não, com certeza dormir 1 hora a mais. Se eu tiver essa possibilidade, se eu tiver alguma intercorrência, se estou com o filho doente, acordei várias vezes à noite, hoje eu abro mão do treino, durmo 1 hora a mais, para conseguir ter um dia ok, ou tentar ter um dia melhor, e no outro dia eu treino. Quando você está com seus hábitos ajustados, e você sabendo disso, você pode fazer isso sem aquele peso. Falando, não vou fazer isso hoje, mas eu É uma tenho os decisão meus consciente. hábitos Exato, e aí amanhã eu consigo manter aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Muito sobre ouvir o seu corpo, né? O corpo dá sinais de quando as coisas não estão bem, né? Exato. Você falou um pouco já sobre as dificuldades, os malefícios de ficar sentado. Eu só queria puxar um pouco esse assunto de novo, porque a gente está num congresso de radiologia. Isso é uma coisa que radiologista faz, é ficar sentado. Então, assim, é claro que a vida de cirurgiões clínicos é super corrida e cansativa, mas talvez essas pequenas atividades diárias vocês sejam obrigados a fazer. A gente não. Então, assim, pelo contrário, quanto mais tempo a gente ficar em pé, é menos trabalho. E é muito comum, colegas radiologistas, todo mundo uma hora ou outra tem uma lombalgia, uma dor crônica, uma LER, de digitar, de usar mouse, etc. Enfim, e eu não sei, né? Tem um ditado até mais recente que fala que é quase um novo tabagismo. Exato. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque especificamente o nosso público, acho que é muito alvo dessa dificuldade. O que os estudos têm mostrado é que ficar sentado está relacionado diretamente a alterações, por exemplo, de glicemia, diretamente relacionado ao risco de doença cardiovascular. Então, não é só o sedentarismo do global, das 24 horas. Não é só não fazer exercício, né? Então, se a pessoa passa 8 horas sentada, a 1 hora que ela está na academia à noite não compensa o prejuízo que ela teve das 8 horas sentada. Isso tem muito a ver com gastrocnêmio, contração de panturrilha o que o músculo produz quando ele fica em pé. Então, só o fato de ficar em pé e dar algumas passadas melhora o retorno venoso, melhora a produção dessas mioglobinas e tudo mais, que tem um impacto direto na saúde cardiovascular. Então, é quase que proibitivo hoje passar horas sentado. Alguma solução é aquela história de ficar batendo a panturrilha, e já tem estudo mostrando que se você fica fazendo assim, igual eu estou fazendo, batendo a panturrilha, ou contraindo voluntariamente a panturrilha, isso ajuda e resolveria. Então, tem estudo muito, muito legal mostrando ingesta, eles dão uma substância rica em glicose e vai medindo, né, a glicemia, e a pessoa está sentada e a outra pessoa orientada a ficar fazendo esse movimento. Ele já tem um gasto muito maior. A resposta glicêmica é completamente diferente. Não é nem uma questão só do gasto, é uma questão do bombeamento que a panturrilha faz na circulação. Então, mostrando qual é o impacto então, de ficar sentado relaxado, é esse. De não manter o tônus e de estar ativo. Porque quando você está em pé, você obrigatoriamente tem o tônus. Exato. E é uma coisa simples. Eu acho que até um radiologista pode, entre um laudo e outro, alguma coisa assim. Sim, basta ele saber disso. Fica em pé, vai até, toma uma água, ou contrai a panturrilha, faz Eu falo que eu agora levanto na minha sala e faço uns exercícios de panturrilha, uma coisa, 1 minuto. Aí você volta e senta. Então, são coisas muito simples, mas porque realmente não existiam atividades no passado que nos mantinham 100% sentados. Né? Até a industrialização, a Revolução Industrial, não existia nenhuma atividade do ser humano. Então, a gente pensa, milhares de anos, que o ser humano sempre se movimentou. Ele sempre se movimentou. Desde a época da caça e tudo, mas aí ele dominou a agricultura, ele continuou se movimentando. Então, essas adaptações levam muito, muito tempo, né, para acontecer. Talvez daqui alguns milhares de anos, sei lá, o nosso corpo se adapte a ficar o dia inteiro sentado assim. Mas, por enquanto, ele não A gente vai sofrer muito até lá. Essa questão de dor lombar e tudo, é muito por conta disso. Sim. A pessoa perde o tônus do core. Assim. E tanto isso. É que a atividade física é uma das questões que previnem, tem meta-análises enormes mostrando que a atividade física reduz lombalgia.
E aí vários tipos de atividades, de pilates, tai chi, yoga, mas no fim qualquer uma é melhor que nada. Isso é uma meta-análise enorme mostrando que qualquer tipo de atividade física é melhor que nada para lombalgia. Por conta disso, de ter um pouco de tônus muscular e de ter um movimento, de sair dessa posição que é ou deitada no sofá ou sentada numa cadeira. Legal. Lu, a gente está terminando o nosso tempo, mas ainda tem uma pergunta que, mudando um pouquinho de tema, você compartilha isso nas suas redes sociais, você sofreu um acidente há alguns anos atrás, e a partir disso você passou a meditar. A questão da meditação, o que você pode falar em termos, o que mudou na sua vida e como a meditação pode trazer benefícios para o nosso público, para um médico que está exatamente nessa situação que a gente conversou até agora? Eu acho que o benefício mais direto, e foi quando eu comecei, que foi nessa fase exatamente pós-acidente, eu estava muito ansiosa, a questão do trauma, e eu estava ainda hospitalizada, de redução imediata de ansiedade. Tem muito a ver com o movimento respiratório, que a meditação envolve muito a respiração, e a respiração também tem uma ciência enorme, nem vou falar muito, tem vídeo no canal sobre isso, mas a redução de ansiedade é imediata. No primeiro dia que você consegue sentar e respirar, você ainda nem está meditando. Eu não sabia se eu estava meditando, eu não sabia meditar. Estava respirando. Mas só o fato de parar e respirar profundamente já reduz a ansiedade. Mas quando você começa a estudar, você descobre benefícios muito legais. Tem estudos muito bacanas sobre meditação. E a história de criar o hábito. É um hábito também que é muito bom para a nossa vida aqui, agitada e cheia de informação. Acho que é bem transformador, é algo que vale muito a pena para quem quer ter um pouco mais de serenidade, um momento de introspecção. Mas eu nunca fui uma pessoa, muito bicho grilo, eu fui atrás da ciência para entender esses benefícios, e os benefícios são muito, muito interessantes. Muito bom. Legal. Então, acho que nosso tempo terminou, a gente podia ficar conversando aqui Nossa, horas e horas, né? com É um assunto certeza. tão interessante que acho que certamente todos os médicos e todas as pessoas, né, que puderam ter todas essas informações vão poder pensar de uma forma diferente e buscar, né, cada um dentro da sua realidade, uma qualidade de vida melhor. Então, acho que da minha parte eu termino, eu vou passar a palavra para a Fê e depois para a Lu. Acho que é isso, Regis, você resumiu bem. Acho que é um assunto, como a Luciana comentou no início, de interesse global, né? Não tem quem não possa se interessar por isso. Isso é saúde, é ser humano, todos têm esse interesse. Então, para mim, a gente foi super produtivo. Acho que para os médicos a gente precisa... Já está melhor do que era, como você comentou, mas a gente tem muito ainda a melhorar, né? Porque a gente tem que ensinar, inclusive, com um exemplo, né? Não pode, aquele, não faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então, se eu estou pregando alguma coisa, que eu também sirva de exemplo, né? Ensinar pelo exemplo. Então, acho que agora eu queria passar a palavra para vocês, deixar uma mensagem final, pessoal. Bom, acho que conhecimento é o nosso bem mais valioso, né? Eu sou muito, muito defensora da informação e do conhecimento. E acho que quanto mais eu aprendo, mais eu fico feliz em poder compartilhar. Quem quiser se aprofundar sobre todos esses temas, lá no canal Fala Lu tem vídeo sobre todos eles que nós tratamos aqui. E agradecer o convite, foi muito bacana. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. Bom dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau.